Vamos iniciar com um resumo do que nós vimos até o momento. Nós temos então aqui alguns tensores que foram construídos até esse momento, né? Nós temos o gradiente de deformação, F, que pode ser representado como RU e VR, né? Com seus tensores R à direita, com o tensor de rotação R, o tensor U à direita e o tensor V à esquerda, o tensor de Cauchy-Green direito, que é representado por FF transposto, o tensor de Cauchy-Green esquerdo, que aqui nós temos um B maiúsculo, né? Esse B aqui é um B maiúsculo, que é FF transposto, que é também representado por V ao quadrado, o tensor de deformação de Green, ou tensor de deformação lagrangiano, né? É um meio de C menos I, e também temos aqui o tensor de Almance, ou tensor de deformação euleriano. Aqui o B também é um B maiúsculo. Para concluirmos essa terceira parte de cinemática, vamos abordar a mudança de área. Para isso, vamos considerar dois segmentos infinitesimais que vamos chamar de dx1, que vai ser representado por ds1 na direção de A1, e vamos considerar também um elemento dx2 que vai estar na direção de E2 com comprimento ds2. Esses dois elementos vão emanar de um ponto material cuja posição inicial é x. Então, num tempo t0, a área que é formada por dx1 e dx2 pode se escrever dessa forma aqui. Então, o diferencial de área formado por esses dois elementos é o produto vetorial entre dx1 e dx2. Observando que dx1 está na direção E1 e dx2 está na direção de E2, o vetor resultante desse produto vetorial ele é perpendicular a dx1 e dx2, então vai estar na direção E3. E temos um escalar que multiplica esse vetor, que é o produto de ds1 e ds2. E podemos escrever, então, esse vetor, d de A0, no tempo t0, como dA0 na direção de E3. Analogamente, durante a deformação, no tempo t, o elemento dx1 é transformado em em f dx1. Aqui nós não temos esse d, para vocês desconsiderarem. Então, o elemento dA ele é escrito como f dx1, a transformação de dx1, a deformação dele, e f aplicado em dx2. Dessa forma que nós temos o seguinte, então, dA é ds1, ds2, f aplicado em E1, f aplicado em E2, que, como usamos aqui em cima, dA0 é o produto de ds1 com ds2. Então, nós temos o seguinte: sendo n o vetor unitário na direção de f aplicado em E1 vetorial com f aplicado em E2, com o n escrito dessa forma, nós temos o seguinte: o vetor dA, que representa a área deformada, é escrito como dA na direção de n, que pode ser escrito como dA0, a área indeformada, f aplicado em E1 vetorial com f aplicado em E2. Logo, nós temos o seguinte: nós podemos escrever que, como n é perpendicular tanto a f aplicado em E1 quanto a f aplicado em E2, nós podemos escrever essa equação nessa primeira linha. E temos, então, que f aplicado em E1 escalar n é igual a f aplicado em E2 escalar n. Como eles são ortogonais, esse resultado vai ser zero. Usando, então, a propriedade da transposta, nós temos o seguinte: chegamos nessa expressão, onde E1 e E2 são perpendiculares a f transposto aplicado em n. Com isso, nós temos o seguinte, que f transposto n ele é simultaneamente normal a E1
e a E2. Logo, nós temos então que f aplicado em E3 dA, que é escrito como f aplicado em E3, o escalar dA na direção de n, fazendo a substituição, nós temos aqui então f aplicado em E3, dA aplicado em n pode ser escrito como dA0, f aplicado em E1 vetorial, com f aplicado em E2. Usando aqui um algebrismo, né, nós conseguimos representar essa expressão dessa maneira. Então, dA0, que multiplica f aplicado em E3 escalar com f aplicado em E1 vetorial com E2. E lembrando que nós temos aqui uma propriedade, né, que A escalar vetorial A escalar com B vetorial C, nós temos esses três vetores envolvidos, é o determinante da matriz ABC transposta, que também é igual ao determinante da matriz ABC, onde essa matriz A, B e C é uma matriz cujas colunas, a primeira coluna é composta pelo vetor a segunda coluna é composta pelo vetor B e a terceira coluna é composta pelo vetor C. Logo, nós temos o seguinte, usando essa propriedade, nós temos que f aplicado em E3 escalar com f é 1 vetorial f é 2 pode ser escrito como f aplicado em E1 escalar com f aplicado em E2 vetorial com f aplicado em E3. E isso aqui vai ser igual ao determinante de f. Dessa forma, então, essa operação que foi indicada aqui, f aplicado em E3 escalar dA, pode ser escrito como determinante dA0, que é o escalar, determinante de f. Então, esse produto escalar, ele depende da área inicial e do determinante do tensor f. Logo, então, f escalar, f aplicado em E3 escalar com dAn é dA0 determinante de f. E nós temos o seguinte, então, f aplicado em E3 escalar n é escrito após algum algebrismo, né, usando essa segunda equação aqui, como dA0 dividido por dA, determinante de f. Então, notem que esse produto escalar ele é ponderado pelo determinante do tensor f e uma relação entre a área indeformada e a área deformada. Usando agora a propriedade da transposta, como está indicado aqui, A escalar T aplicado em B é igual a B escalar T transposto A, essa expressão anterior aqui pode ser escrita da seguinte forma, E3 escalar F transposto aplicado em N é igual à relação entre a área deformada, indeformada, a relação entre as áreas indeformada e deformada, ponderado pelo determinante de F. Logo, como consequência disso, F transposto N é um vetor, está na direção de E3 e é ponderado pelo escalar dA0 sobre dA, determinante de F. Nesse caso, então, a área na configuração deformada ela é relacionada com a área na configuração deformada dessa maneira aqui. dA, que é a área na configuração deformada, é a área na configuração indeformada multiplicada pelo determinante da matriz do tensor F, que é o tensor gradiente de deformação, multiplicado pelo módulo do vetor f-1 transposto aplicado em E3. Então, note que nós usamos aqui a própria f, aplicamos ela no vetor E3 e tomamos o módulo desse vetor. O que nós observamos, então? Para derivar a expressão acima, foi escolhida uma área retangular cujos valores eram paralelos aos eixos x1 e x2. E, como consequência disso, eles eram perpendiculares a E3. De modo geral, se uma área indeformada tem um vetor normal n0 qualquer, então nós temos que dA
deformado na direção de n é d a zero, determinante de f, f-1 transposto, aplicado em n0. Nesse caso aqui, nós temos então que o dA é dA0, j, f-1, transposto, aplicado em n0, onde j aqui é simplesmente o determinante do tensor f. Agora nós vamos abordar a mudança de volume. De maneira similar ao que foi feito na mudança de área, nós vamos escolher 3 elementos infinitesimais que vão emanar de um ponto material x. Então, esses elementos são dx1, dx2 e dx3. Cada um deles nas direções de E1, E2 e E3, respectivamente. E com seus comprimentos infinitesimais ds1, ds2 e ds3, como está representado aqui. O volume, então, formado por esses 3 elementos no tempo t0, que nós vamos chamar aqui de dv índice 0, ele é representado pelo produto de ds1, ds2 e ds3. No tempo t, então, esses elementos se deformam, e com isso nós temos então que o elemento dx1 ele se transforma em dx1, que é a aplicação de f em dx1. dx2 é transformado em dx2 e dx3 é deformado em dx3 pela aplicação do tensor f em dx3. Logo, o volume, então, desse elemento deformado, ele pode ser representado dessa forma. Observem, nós temos aqui f aplicado em dx1, produto escalar com o vetor que é normal a f dx2 com f dx3. Observem que quando nós aplicamos f, nós temos então a configuração deformada. Bem, esse resultado ele pode ser escrito substituindo os valores, né, de dx1, 2 e 3. Nós temos que isso pode ser escrito como dx1, 2, decisão 3, observando que isso aqui é dv0, como está indicado aqui em cima, que multiplica o módulo dessa operação, f aplicado em A1, escalar com o vetor f2, vetorial com f3. Então, o que nós temos aqui? dv ele é representado por dv0, como está indicado aqui. E aqui nós temos nada mais do que o determinante de f, da matriz f. Observem que o que nós temos aqui, né, é o módulo do determinante do tensor f. Então, o que nós temos aqui nós podemos representar o diferencial de volume dv na configuração deformada como dv0j, onde j aqui, então, observem que é o determinante da matriz, é a relação entre o volume deformado e o volume na configuração indeformada. Bem, nós sabemos que o tensor C ele é f transposto f e B f é f transposto. Dessa forma que, então, o determinante de C vai ser igual ao determinante de B, que vai ser o determinante de f ao quadrado. E com isso, nós podemos representar a variação de volume como a raiz do determinante de C, dv0, assim como a raiz do determinante de B em relação ao volume indeformado. Para materiais incompressíveis, então, observem que nós não temos essa variação, nós não temos a modificação no volume. Então, na condição indeformada, o volume permanece o mesmo e, como consequência disso, então, o determinante de C, B e F são unitários. A gente pode observar também que, no caso da conservação da massa, na configuração deformada, que nós temos ρ dv, isso vai ser igual a ρ0 dv0. Observem que aqui nós temos a massa conservada, né? Temos a variação, mesmo tendo a variação de volume, nós temos uma variação na massa específica, e com isso
a gente pode perceber, a gente pode reescrever então o ρ como ρ0 sobre determinante de f, que vai ser igual a ρ0 sobre determinante de C, ou, enfim, substituindo o determinante de f como determinante de B. E assim nós chegamos numa expressão para ρ que também depende do tensor f.